Fala pessoal! Nesse episódio do Timeline, Beto Pio entrevista o diretor Lucas Sá e na sequência, uma dica de Premiere que vai facilitar um bocado a sua vida na ilha de edição. Toca o play no Timeline! O Timeline de hoje traz ele, que é roteirista, ele é diretor e ele é montador de cinema, de videoclipe, de documentário e o que mais pintar. Lucas Sá, obrigado por ter vindo, querido. Primeiro, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar no cinema, como é que o cinema entrou na sua vida. O cinema foi uma coisa muito natural, assim, para mim. Eu sempre me interessei por algo que me provocasse, assim. Então, na minha adolescência, com 12, 11 anos, por aí, isso foi lá em 2003, 2002, por aí, eu comecei a ter acesso a filmes piratas, né? Tipo, que horror falar isso, mas foi assim. Isso no VHS ainda? Não, em DVD já. Era um amigo do meu pai, ele gravava, baixava os filmes, e aí eu que me forcei, assim, a minha mãe ia comprar um aparelho de DVD, foi bem no início do DVD, e aí um amigo do meu pai baixava os filmes e gravava no DVD, assim. E aí eu conseguia assistir, ele baixava e gravava. E aí eu comecei a ter acesso a filmes diferentes, assim. Eu lembro muito, eu sempre falo disso, assim, porque eu lembro muito quando eu assisti A Vila, do Shyamalan, e o Kill Bill, do Tarantino, assim. E aí meio que foi uma explosão, assim, na minha cabeça. Eu falei, uau! Kill Bill já é um... Eu era muito jovem, assim, eu era muito, sei lá, quase pré-adolescente, assim, né? Saindo da infância e indo pra adolescência. E eu lembro que aquilo meio que surtou minha cabeça, assim. Aí eu fui procurar making off do filme, as coisas todas, e eu lembro que aquilo me impressionava muito, assim. E aí eu acho que foi dali que veio um start. Eu, tipo, eu quero fazer isso, eu quero começar a fazer isso. E eu acho que como esse start veio muito cedo com filmes de terror e de fantasia, não que o Bill seja de terror, mas é muito violento, né? Muito gráfico de violência. Eu acho que foi o primeiro contato, assim, com algo mais ousado, assim, que eu tive dentro do cinema. Porque antes era muito... Tipo, eu lembro da minha mãe me levando para assistir Titanic, os clássicos, da Auto da Compadecida, Mais uma passou? Toy Story. Tinha um filme que eu lembro muito, que era O Pequeno Vampiro, que eu vi no cinema também com a minha mãe, que é de uma criancinha que é um vampiro e tal, aí eles ficam mordendo as vacas. Para não morder os humanos, eles mordem as vacas e as vacas começam a virar vampiro. Isso me impressionou muito também. E aí eu acho que essa coisa do horror, da violência, da fantasia foi me movimentando, assim. E aí acabou que na escola eu me apegava muito, assim, a minha interação social mais com os filmes do que com as pessoas, assim. Eu era um pouquinho assim, eu ficava, nossa, esse pessoal da escola é meio meio assim, sabe? Já era meio... Eu ficava assim, ai, nossa, o pessoal só fala merda, meu Deus do céu. É meio escroto isso, mas eu era assim. E aí eu me apegava aos filmes. Eu te entendo. Meu universo de amizade, de conhecer o mundo, enfim, as coisas da vida mesmo, assim, como um aprendizado, assim mesmo. Era com o cinema. E aí dentro desse ambiente de locadora, de pirataria também, enfim, é crime, tá, galera? Mas Não faço isso em casa. não faço isso em casa. Mas foi daí que eu fui ter acesso, assim, a filmes diferentes mesmo. E aí, quando eu fui me acostumando a um cinema mais clássico, comercial e tal, aí mesmo que eu fui indo para outro ambiente, assim, tipo, Dario Argento, aí eu fui pesquisando Hitchcock, Brian De Palma, que são diretores que eu gosto muito, Gaspar Noé, e aí foi indo, Almodóvar, aí fui conhecendo, Truffaut, Godard, papapá, até falar, não, é isso mesmo que eu quero fazer, e aí eu tive que sair, né, de São Luís, fui para Pelotas, no Rio Grande do Sul, que aí lá tinha uma Universidade Federal de Cinema, que aí eu fui pelo Enem, foi a primeira edição do Enem, a primeira vez que eu vi o Enem, e aí eu fui para lá. E aí eu fiquei 7 anos lá. Aí eu voltei para São Luís, e aí eu tô continuando meu trabalho. Mas assim, os filmes que eu fiz foram desde a escola, assim, desde o segundo, terceiro ano eu já fazia curta-metragem, participei daquele Maranhão Vídeo de Bolsa, que foi o primeiro festival. Você mostrou na oficina, você mostrou. Foi, eu ia te dar, que foi pro Maranhão na Tela. Foi o primeiro evento, assim, de festival, mostra, que eu participei. E aí, dali adiante, eu fui fazendo. E estou viciado até hoje nessa droga chamada cinema. Esses filmes que você começou a assistir, né? Você falou que o Bill, Tarantino,
e depois você começou a ficar aficionado mais em filmes de suspense e terror. Aham. E isso foi o que influenciou o seu estilo hoje, Total, é. né? A minha coisa com o cinema começou por esse impacto visual, né? Como eu disse, quando eu assisti Kill Bill, a Vila é muito estético, é muito forte. Então, eu acho que esse impacto visual me, me, me interessava enquanto criador de imagens, sabe? E aí eu acho que eu acabei entendendo que no cinema de fantasia, de horror, de suspense, eu conseguia criar de uma forma mais lúdica, né, e mais surreal. E aí quando eu falo de violência, etc, não precisa ser também, teoricamente, eu sempre falo isso, assim, em aula, e quando eu falo assim, não precisa ser imagens agressivas, de certa forma, mas, assim, imagens impactantes, para mim já são imagens violentas, assim, porque já me move. Pode ser uma violência Gráfica, psicológica. isso. Ou de imagem mesmo, por exemplo, um vermelho, um rosa, algo que pisque. Isso tudo é muito violento no sentido não só agressivo, Visual, né? Mas visual, de mover, sabe? E aí eu sempre tento, eu acho, né? Tô tentando buscar isso, mas eu acho que esse impacto visual e de encher os olhos, assim, sabe? Quando tu assiste o filme, é algo que tu fica assim, uou, isso aqui é impactante. Joga a cabeça para trás. É uma coisa que eu sempre eu sempre tento buscar, assim, nos meus filmes, sabe? E aí eu acho que esse ambiente da fantasia, né, do horror, do suspense, ele é mais propício para isso, né? Eu até comentei, né, anteriormente com vocês dessa deformação da realidade, assim. E aí quando tu pega esse mundo real, que é o A nosso, emoção da coisa. Né? total, assim, pega esse mundo real que é nosso e deforma ele e deixa ele monstruoso, assim, algo que foge do que a gente já está convivendo, mas usando esse ambiente real como referência para criar essa deformação, aí eu acho que é ali que nasce, assim, o meu interesse mesmo. Que é diferente quando eu estou no documentário. O documentário é para outro lugar. Não, isso que eu ia falar, assim, porque eu acho que o videoclipe te dá mais essa liberdade de fazer esse tipo de coisa. Né? Então, E a ficção também. O documentário já é meio complicado, se bem que você consegue colocar. eu ainda No tento. documentário você consegue. A coisa do videoclipe que eu me interessei é legal porque eu comecei a me apegar ao videoclipe assim em 2017, né? Eu fiz meu primeiro videoclipe, que foi o Boy, da Olifuego e da Butantan. E tava tendo um boom, assim, de videoclipe, né? Eu tava percebendo que muitos artistas estavam fazendo coisas bem ousadas, diferentes, né? A própria Anitta, Pablo Vittar, Glória Groove, etc, assim. Tem um cantor também dos anos 2000 que eu gosto muito, Jay Barker, que eles também faziam uns clipes bem loucos, assim, bem indo pro terror também, assim. Eu achava muito massa. E aí tem dois diretores que são bem legais, né? Que é o João Monteiro e o Felipe Sassi, que também estavam integrando, assim, essa cena de videoclipe brasileiro, assim. E aí eu comecei, por que não também entrar nesse ambiente? Eu sempre tentei agregar um pouco esse universo pop dentro dos meus filmes. E aí eu acho que, como eu me frustrei um pouco do cinema, eu estava fazendo, cada vez mais eu estava fazendo filmes mais de terror mesmo, assim. Eu estava não fugindo um pouco numa canaleta, assim. então, eu tava fugindo um pouco do coach, do ambiente de festival, né? E eu percebi que o pessoal não estava entendendo muito bem esses filmes, e eu comecei a meio, peraí, eu tô fazendo esses filmes para festival, não sei se eu tô me encaixando bem nisso, assim. Aí eu dei uma parada com o cinema, e aí eu fui para esse ambiente do videoclipe. Só que aí o que foi legal é que nos clipes eu comecei a ser bem mais livre, assim, porque eu não tinha um filtro intelectualizado muito ali de uma curadoria, de um festival, que tem que selecionar meu filme. Porque, querendo ou não, ambiente de curta independente, você tem que passar pelo seu ambiente de festival de cinema, mostras, curadoria e tudo mais. E aí acabou que no clipe era uma coisa muito fácil, né? Com a internet, o YouTube e tudo mais. Assim, eu fazia o clipe, lançava no YouTube, quem quiser assistir vai, o acesso era muito rápido, mas esse meu primeiro clipe tem lá quase 400 mil views, sabe? Então era um retorno muito, muito rápido, e de um acesso que não precisava de um filtro intelectual de curadoria, sabe? Era algo que eu queria fazer. Não, o videoclipe é uma coisa que é mais livre para você. Total, E aí eu comecei a ser mais... Você pode fazer qualquer absurdo, do que o documentário é muito mais engessado, é mais difícil. E aí acabou que esse ambiente de videoclipe me proporcionou mais isso, tanto que meus videoclipes são bem mais... Eu acho que são bem mais pé na jaca, assim, no gênero de horror. Eu conheço. Do que os filmes. Eles são bem mais
E o que é doido, né? Porque o YouTube, teoricamente, ele só deixa tá lá com censura, sem censura 18 anos e tal, se for livre. E todos os clipes têm censura livre no YouTube e eles são mega, assim, malucos, assim. Tem violência, sangue, zumbi, assassinato, ritual, satânico. Sempre com sanguinho. Sempre com sanguinho. Se sério para aqui, Lucas. Pior que aí E aí é doido, assim, porque acaba que o cinema me influenciou no videoclipe, né? Eu até falo isso, porque eu fui levando o que eu já fazia dentro do cinema para esse ambiente de videoclipe. Enfim, eu sempre estou usando referências do cinema dentro desses clipes, mas agora percebendo que eu estou voltando assim de novo para fazer meus filmes, estou com um projeto de longa, de curto e tudo mais, acaba que esses videoclipes também influenciaram o meu cinema agora. Eu sinto que eu estou mais corajoso para fazer o que eu queria mesmo. Porque como eu tive essa liberdade de confiança. enlouquecer no videoclipe, e eu tive um retorno legal, assim, massa, aí parece que eu estou mais confiante de fazer algo mais o que seria originariamente, assim, o que eu queria fazer desde o começo, sabe? E aí vai misturar essas duas coisas agora. Clipe e cinema, vai ser isso. Bom, agora uma pergunta bem genérica, assim, né? Como é que você pensa o audiovisual no Maranhão, no Brasil? Eu sinto que o cinema maranhense está crescendo, tipo, muito, muito mesmo. E uma coisa legal é que eu sinto que as pessoas estão ficando mais unidas e está todo mundo percebendo que está todo mundo a fim de somar e a fim de fazer. Então isso é muito legal, assim, de perceber que agora meio que está todo mundo trabalhando junto, assim. Não todos, mas alguns estão trabalhando. Uma boa parte. Uma boa parte está trocando, até porque a produção... Isso é ótimo, assim. Até porque a produção está crescendo muito, então tem uma demanda de profissionais que, querendo ou não, a gente vai ter que trabalhar. Na equipe a gente se mistura. Vai ter que se misturar e isso é massa, assim. Porque acaba conversando, acaba trocando, e acaba vendo que, às vezes, esses bloqueios eram só uma grande bobagem, assim. E tem diretores, né, não só diretores, roteiristas, montadores, atores, com muita diversidade de criações, né? E antes era raro, assim, ter muitos diretores com gêneros específicos e separados, né? Mas a gente consegue entender o cinema de cada um e consegue também entrelaçar esses cinemas, né? E, enfim, tem agora também, né, o IEMA, a Escola de Cinema, né? Que também é um ótimo formador de profissionais. Semana passada, eu estava dando aula de edição, inclusive, lá no IEMA, e foi muito massa, assim. Era para um outro projeto, né? Não era da escola em si. Mas foi massa perceber que tem pessoas também interessadas nesse ambiente de montagem, de edição, assim, e foi muito legal trocar. Eu nunca tinha dado aula de edição. E aí... Eu fui seu aluno, né? Foi, sim. Foi seu aluno na oficina de videoclipe e documentário. Só que lá foi correria. Não, sempre é, né? Acabou que a gente tinha que falar mais sobre o projeto que a gente tinha que desenvolver do que a aula especificamente teórica. Não, a gente foi lá, foi bem oficina mesmo. Foi bem para fazer na massa, mesmo. Na massa. Que acaba que é a melhor forma de aprender fazendo. Eu sempre falo. E eu lembro que, assim, uma das maiores felicidades que eu tive nesse curso foi conhecer a galerinha nova. Sim. E ver que eles eram comprometidos, não é uma coisa de, vou fazer cinema, que é legal. Só todo ali fazendo sério, comprometido, sabendo direito que estava fazendo. Sim. E isso me deixou muito feliz, assim, sabe, olha, tá em boas mãos o cinema. Tem uma nova geração. Tem uma nova geração que vem isso bem. Lucas Sá, querido, muito obrigado. Valeu. Muito bom. Obrigado. Muito bom ter já trabalhado contigo. Admiro muito o seu trabalho. E agora, gente, depois de ter falado tanto de montagem, vamos para dicas de edição. Hoje no Dicas do Adobe Premiere, eu vou ensinar um truque que vai economizar muito do seu tempo na ilha de edição. Olha só, aqui eu tenho um take de áudio que, de propósito, fiz vários intervalos entre as frases. Agora eu vou aqui na janela de texto. Neste funil eu seleciono as pausas. Ok, pausas selecionadas. Agora, aqui mesmo na janela de texto, eu vou deletar todas as pausas. E olha o que acontece lá na timeline. Todas as pausas sumiram e só ficou o que interessa. Sensacional, não é?
Agora você não vai ter que ficar procurando e cortando silêncios na timeline. Então, curtiu essa dica? Aproveita para se inscrever no canal, dá o seu joinha e segue com a gente, que ainda tem muita coisa legal vindo por aí. Até o próximo Timeline!